escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Com uma escritura lida aqui aos Hebreus capítulo 11, verso 1 a seguir, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e, por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como dantes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e, para salvação da sua família, preparou a arca, pela qual ordenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice construtor é Deus. Amados e preciosos ouvintes, aqui eu trago esta escritura, qual acabei de ler, porque iniciei hoje através dessa escritura, desejo do meu coração ler a Bíblia, e através da escritura aqui vamos dar introdução para a palavra
que irá ser pregada, e que o Senhor a abençoe a todos os nossos ouvintes, amados irmãos, irmãs, e a todos que irão ouvir através desta programação. Deus possa abençoar grandissimamente. Pai bendito, te peço a ti, Deus, que o Senhor ouve, recebe a oração, Pai, que ofereço, Pai, a ti nesta hora, em necessidade de cada pessoa que estará ouvindo, Senhor, a pregação da tua palavra, que eles possam ouvir e que eles possam receber do Espírito Santo revelação pela palavra, Pai, pelas sagradas Escrituras, porque ela é a nossa fonte de vida eterna. Senhor, ajuda, Senhor, abençoe de uma forma especial a cada ouvinte, a cada coração, a cada que procura viver por essa palavra, Pai. Ajude e abençoe cada lar cristão, Senhor. Abençoe também a todos os nossos parentescos. E, Pai, mais uma vez, Senhor, é que nós te agradecemos, Senhor, pela tua bênção que é nos dada aqui nesta hora, Senhor, através da tua palavra que foi lida conforme Hebreus capítulo 11, esses versículos. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Muito bom dia, amados, preciosos irmãos. Deus nos capacite para sermos provados e sairmos vencedores. Provas espirituais. Provas espirituais são métodos divinos usados para provar os crentes. Porque Deus prova todo aquele que toma como filho. Ele sempre assim fez. Ele prova para a pessoa demonstrar realmente o seu interesse por ele e se realmente ele tem aquilo que diz ter. Nós vamos ver o porquê e provas que muitos já passaram na galeria dos heróis da fé. Ela nos encoraja quando nós vimos ali, relatada por Paulo, a vitória alcançada por aqueles que sofreram e provaram ser fiéis a Deus. No princípio, Deus provou Abraão ao pedir dele um grande sacrifício. Nós conhecemos isso, está em Gênesis 22, verso 1, dizendo que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Bem, é uma prova de fé, de grande sacrifício, né? Ele teria que realmente fazer algo. Deus pediu a ele algo pesado, um filho ao qual ele esperou por 25 anos. Mas ele provou
para si e para Deus que ele tinha fé genuína na palavra de Deus. Então Deus às vezes pode pedir grandes sacrifícios ao testar a fé. Mas lembremos de uma coisa, né? Ele dá capacidade para nós, se observarmos bem o que nós já temos recebido de Deus. Às vezes ele testou Israel no deserto, guiando por caminhos difíceis. Nós conhecemos, ouvimos dizer, a distância entre o Egito e Canaã. E o tempo que eles gastaram para chegar ali, os que escaparam, passaram pela provação, né? Foram provados e foram aprovados. Foi um longo tempo. E aí nós encontramos que em Deuteronômio, Moisés escreveu: lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. A gente passa por provações. Desejamos algumas coisas e queremos que aquilo aconteça, precisamos de alguma coisa e aquilo parece que não chega. Mas Deus prova-nos para testar a nossa paciência, o nosso amor para com Ele. Mas antes, Ele nos dará também a força para suportar a provação. Vejamos que isto é um propósito de Deus, não uma confusão de Deus. Ele traz para nós essas provações para que nós mesmos reconheçamos aquilo que realmente somos, que temos, se temos fé ou não, ou devemos buscar mais. Faz-se provas, testes com as pessoas para contratá-las para um trabalho nas escolas. Mas aquela prova não é para massacrar ninguém. Aquela é para testar aquele aluno, aquele concorrente, se realmente ele está capacitado para aquilo que ele qual pleiteia fazer. E as provas existem para isso. E quando nós chegamos lá em Hebreus capítulo 11, nós encontramos Paulo falando sobre Abraão. Pela fé, o seu Abraão a Isaac, quando foi provado. E ele foi provado e foi aprovado. Estão vendo? Foi provado e aprovado. Você só é aprovado quando você é provado primeiro. Vai tirar-se um direito, né, de dirigir, uma habilitação para dirigir um automóvel nas pistas. Tem a prova escrita e a prova do volante, tão temida por muitos. Mas tem que ser assim, porque é uma grande responsabilidade que a pessoa está assumindo, de que realmente provar para as autoridades que ele tem capacidade, conhecimento das leis do trânsito, porque pode ser incorrer em algum momento em uma dificuldade no trânsito e ele não poderá dizer que ele não sabia. Eu não sabia. Para isso deve-se estudar e ser provado. E se tem capacidade, será aprovado. Assim Deus faz. Ele prova os seus filhos. Ele diz isto. Às vezes nós pedimos algo para Ele e Ele demora, né? Na nossa pequena mente. Ele testa as dificuldades, as demoras divinas em atender os nossos clamores, as nossas orações, testam a coragem e paciência. No Salmo 13:1, Davi
chega a dizer: até quando, ó Senhor Deus, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Vejam bem, a gente fala Davi, né? O homem segundo o coração de Deus, matou o urso, matou o leão, matou o gigante. Mas chega o momento de ver se Davi realmente estava sendo fiel a Deus. E ele diz isso: até quando, ó Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Por isso a palavra nos diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas o Senhor não te abandonou. Ele está te provando. Ele está te provando para ver se você realmente confia nele. E isto é o modo de Deus testar-nos na nossa jornada da fé. Momentos difíceis na nossa vida, em que tudo parece falhar. Há momentos na vida do crente em que tudo parece falhar. Os amigos falham, os irmãos, e Deus te deixa, parece que sozinho. E as dificuldades à frente, as lutas à frente. Então Ele permite às vezes que nós soframos decepções, abandonos. Ao permitir que nós soframos, mesmo sendo fiéis a Ele. Paulo e Silas é um exemplo. Depois de pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, eles caíram numa prisão, foram lançados na prisão e açoitados e guardados com muita segurança. Vejam bem, será que nós temos passado por mais provações do que os nossos irmãos que viveram séculos passados? Nós queremos dominar o mundo hoje, este mundo dominado pelo pecado, esse mundo que foi oferecido por Satanás a Jesus, terceira estida que ele deu, a soberba da vida. Está vendo? Às vezes nós queremos, como evangélicos, cristãos, dominar o mundo, esse mundo contaminado do pecado. O que nós vamos fazer com ele? Matar aqueles que não concordam conosco? Destruí-los? Mandá-los para o inferno? Pensemos sobre isto. Deus prova aqueles que Ele toma por filhos. E convém-nos buscar a paciência, a temperança, a força de Deus para suportar os testes, o conhecimento de Deus para suportar o teste, para sermos aprovados por Ele. Estava ali Lázaro enfermo. Mandam-lhe avisar: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo, venha. E Jesus permaneceu aonde estava e não foi. Vamos ver o que vocês têm. Coração de fato, Marta, Maria. Passado alguns dias, Jesus vai para Betânia. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, Maria, ele há de ressuscitar. Jogou para frente. Eu sei, no último dia. Mas se tu creres, verás a glória de Deus. Ficou 2 dias no lugar onde ele estava. Mas, meus irmãos, ele foi. Foi ou não foi? Foi.
Lázaro ressuscitou ou não ressuscitou? Ressuscitou. Um hino muito bom para nós. Ele diz assim: esperei com paciência no Senhor eu esperei com paciência, e Ele se inclinou para mim, eu vi o meu clamor. Sede, pois, irmãos, pacientes é a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Estão vendo? Tiago, escrevendo no capítulo 5, no verso 7, ele nos encoraja a permanecermos firmes mesmo quando estamos sendo provados, a nossa fé sendo provada com dificuldades, com temperança, com paciência. Deus está provando. Se você está passando por uma prova nestes dias, olhe para cima. Veja que o Senhor não esqueceu de você. Saiba disto. Ele permanece ao teu lado. Ele permanece te protegendo. 1 Pedro capítulo 1, verso 3, nós terminarmos, ele nos diz assim, olha: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que diante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. É isto. Deus não nos prova apenas para nos massacrar, para nos humilhar, mas para dar-nos mais confiança. Vence uma hoje, vence outra amanhã, até a última. Deus vos conforte, vos fortaleça para esta jornada que não sabemos quanto tempo ainda teremos que lutar aqui. Mas uma coisa é certa: se permanecermos firmes na palavra, a vitória é nossa pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.